bastante. Eu não feri o bico do peito quando o meu filho começou a mamar. Já da minha filha, não. O bico do meu peito ficou quase pendurado. Olá meninas, tudo bem com vocês? Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E para quem não me conhece, eu me chamo Carol. E hoje eu vim gravar dicas de mamães. Isso mesmo, gente. O que é que eu aprendi na primeira e na segunda gravidez que fizeram toda a diferença. Então, meninas, hoje eu vim compartilhar com vocês muita coisa que mudou da minha primeira para a segunda gestação, tá? Dos cuidados com meus filhos, né? E eu fiz uma listinha aqui, ó, para poder falar para vocês e tentar ajudar vocês também. Eu espero que vocês gostem. Então, gente, eu vim partilhar com vocês o que eu aprendi na segunda gravidez que eu não sabia na primeira. Como eu era mamãe de primeira viagem, eu não sabia de muita coisa e fiquei voando. Então, vamos lá. Tá passando mais muriçoca aqui, mas vocês não ligam não, que tá cheio de muriçoca hoje. Então, meninas, os seios. Quando eu fui amamentar minha filha, na primeira vez, eu senti muita dor, eu rachou o bico do peito, né? E eu não sabia o que fazer, porque eu não tinha bico de peito. E o que eu aprendi na segunda gestação, que eu já não sabia na primeira, eu aprendi a estipular o leite, porque antes a gente não tem leite, né? Quando a gente vai ter o bebê, a gente não tem leite, então a criança fica só com aquele sorinho. Então eu aprendi a tirar o leite, a estipular. Eu estava com uns 7 meses quando eu comecei a fazer isso, e com esse próprio soro eu passava no bico do peito, ao redor, na auréola, não sei como é que chama isso. E isso, na minha segunda gravidez, já me ajudou bastante. Eu não feri o bico do peito quando o meu filho começou a mamar. Já da minha filha, não. O bico do meu peito ficou quase pendurado e sangrava muito, sangrou muito. Eu chorava. Teve um tempo que eu sofri, que eu não queria amamentar, mas eu sabia que a amamentação era importante e por isso eu chorava, eu dava a mamar chorando. E eu entendo você, mamãe, que está passando por isso, ou muitas que vão passar. Se você se preparar, você vai saber que vai melhorar bastante você fazer essa antecipação, né? Você tira o sorinho do peito e passa na anelina do peito. Então isso vai ajudar a fortificar o bico do seu peito, tá? Então, meninas, outra coisa que eu aprendi também foi estipular horário para tudo. Horário para acordar, horário para dormir, horário para comer, horário para brincar. Então eu estipulei vários horários para o meu filho. Ele acordava às 5 da manhã todo dia, isso era dele mesmo, o horário que a criança acorda de manhã. Então eu tentei manter esse horário. E quando dava 5 horas para 5h30, eu dava o banho de sol dele, nada demorado, coisa pouca. Eu dava também um mamar dele e ele ficava quietinho ali até umas 10 horas. 10 horas da manhã eu dava o banhozinho dele e ele tirava o cochilinho dele ali de 40 minutos até 11 horas. E eu deixava ele bem à vontade, a irmãzinha dele ficava brincando com ele. Então, esses horários durante o dia eu fui estipulando. O mamar dele também, sentiu, chorou, gente, não se quer dizer que tá com fome, tá? Então, eu marcava horário de mamar também. Ele tinha horário de mamar. Então, quando eu via que a barriguinha dele estava seca, eu sabia que ele estava com fome adiantado, mas eu tinha horário de 2 horas a 2h30 para dar de mamar. Então isso me ajudou bastante. Quando eu sabia que estava se aproximando do horário, ele começava a chorar. Eu já sabia que ele estava com fome, então já me adiantava. Mas fora isso eu fazia minhas coisas, porque se você antecipar a rotina da criança, você vai fazer suas coisas tranquila com a criança acordada. Que tem mamãe que só faz as coisas quando o filho está realmente dormindo, tem essa situação que eu passei por isso na minha primeira gestação. Então, a minha filha não deixava eu fazer nada, eu não fazia absolutamente nada. Então, com a segunda gestação, eu resolvi botar em prática os horários, né? Então, meu filho, durante o dia, ele ficava nessa rotina, tirava mais um cochilo à tarde, era no horário de 2h30 para 3 horas. 7 horas eu já estava dando banho nele. 7 horas, gente, eu estipulei o horário certinho. 7 horas eu dava o banho, eu dava o mamar. E outra situação que eu vou fazer a vocês, para vocês também estimular
o bico da mamadeira para a criança, porque ao longo dos tempos que ela vai ficando maior, ela não vai querer o bico da mamadeira. Então eu desmamei e eu colocava numa chuca para ele se acostumar com o bico. Foi uma coisa que eu aprendi também, porque minha filha, ela estava com 2 anos e ela não pegava bico de mamadeira nenhuma. Então eu tirei o leite e ele pegou tranquilamente, não tive problema com isso e ele mamou de boa, gente. Então e outra situação também que eu quero contar para vocês. Vocês têm que também saber conhecer o choro do seu filho. Então você tem que saber se o choro é de sono, de fome, de dor. Então isso eu aprendi a identificar. Então quando meu filho ele estava chorando com fome, eu já sabia o que fazer. Então esse foi um dos horários os horários que eu criei para ele. Então você vai saber sua necessidade. Então eu acho bom você criar seu horário direitinho, o horário de acordar, o horário de dar banho e manter a criança acordada aquele período, de brincar com ela, despertar bem ela para ela seguir o horário certinho. Então agora eu vim falar sobre costumes. Eu anotei tudo bonitinho aqui para eu não esquecer de nada, tá, gente? Então eu vou falar de costume. Então, se você colocar qualquer costume no seu filho, ele é bebezinho, ele vai se acostumar. É como eu falei da rotina. Se você criar uma rotina, ele vai se acostumar. Se você acostumar ele dormir 8 horas da noite, ele vai dormir 8 horas da noite. Meu filho está com 2 anos e até hoje, se eu colocar ele 8 horas da noite na cama, ele dorme 8 horas da noite. E eu acostumei ele dormir no berço, ele dorme no berço. E foi uma coisa que eu aprendi, gente, a minha segunda gestação. Graças a Deus, eu botei em prática coisas que eu não havia aprendido por ignorância minha e por medo também, por pena, porque quando a gente vê a criança chorando, a gente faz assim, nossa, meu Deus, tá sentindo dor, tá passando algum sufoco, alguma coisa. Então eu ficava com medo. E na segunda gestação, não. Eu dava banho no meu filho, dava comida, ele estava de barriga cheia, ele estava à vontade, estava limpinho, ele não estava com nenhum problema, eu colocava no berço. Chorava, pouca coisa, daqui a pouco ele parava e ele ficava entretido ali com as coisas do berço mesmo. Desde novinho ele nunca me deu trabalho e ele dormia de 8 da noite às 11 da noite, acordava, mamava mais uma vez e dormia até às 5. Então eu nunca passei sufoco e eu fazia minhas coisas todas tranquilamente. Eu tenho um vídeo aqui no canal bem antigo assim que ele nasceu. Se você olhar aqui, eu gravava vídeo e ele deixava tranquilamente, ele ficava deitado no sofá. Eu lavava, eu passava as roupas dele, eu lavava prato, eu fazia comida, eu cuidava da casa de tudo e ele deitado no sofá. Então se você seguir essas regrinhas, que são coisas simples, que a gente acha que é um bicho de 7 cabeças, que a gente realmente fica com pena, você vai seguir sua vida tranquila com seu bebê. Então, o que eu vim falar agora é sobre os costumes. O que é que tem a ver o costume, gente? Ó, se você bota sua criança para dormir e chega uma pessoa em casa e não pode ter zoada nenhuma, for aquele silêncio total. E um dia que você for dormir na casa de alguém, for viajar, for fazer qualquer coisa e tiver zoada, seu filho não vai dormir. Ele vai aperrear, ele vai se irritar. Então, assim, uma coisa que eu aprendi na minha segunda gestação, que eu não sabia, a minha filha só dormia no silêncio total. Então, quando caía alguma coisa no chão, por menos barulho que fizesse, ela despertava. Então, o que foi que eu aprendi? Eu aprendi isso com pesquisas, pessoas também me indicaram fazer isso. Sempre que eu botava meu filho para dormir, eu ligava a televisão, porque sons de jornalista falando, aí tem entrevista, tem uma coisa e outra, tem zoada de carro e tal. Então, assim, ele se acostumou com a zoada. Então, eu lavava, passava, eu derrubava a panela, derrubava as coisas no chão e ele nunca acordou assustado. Então, se você vai colocar seu bebê para dormir, liga uma televisão num volume mais ou menos, não deixa silêncio total. Ou você, se você não quer escutar a zoada da televisão, liga um sonzinho ambiente, mas que faça seu filho se acostumar com zoada. O dia que precisar de zoada, ele vai dormir tranquilamente. Então, esse é um dos conselhos que eu dou. Hoje, meu filho dorme tranquilamente na zoada que está, porque eu morava em avenida antigamente. Então, tinha zoada de carro, uma coisa e outra, então ele se acostumou.
Eu hoje moro numa vizinhança bem agitada e ele também dorme tranquilamente e não tem um problema com isso. Então, é um conselho que eu lhe dou, que eu aprendi, que eu não sabia na segunda gestação e me ajudou muito. Então, meninas, mais uma dica que eu quero dar para o berço do bebê. O berço do bebê é o seguinte: a gente, quando vai ter filho, a gente compra aqueles kit berço, a gente compra tudo bonitinho e a gente acha que aquilo ali é uma maravilha, fica lindo. Só que por experiência própria, na minha primeira gestação, eu passei por essa situação e na segunda gestação eu passei por essa situação também. E tem uma coisa que eu aprendi na primeira gestação, que eu botei em prática na segunda, que foi a questão do berço. Aquelas almofadas ao redor, então eu tirei todas, porque minha filha, ela sufocou com um negócio daquele. Ela entrou por debaixo, e aquele negócio, por mais preso que esteja, o bebê vai rolar, vai se esfregar ali, e ele pode ficar com um rostinho e ele pode perder as forças e não saber se esquivar. Então eu aprendi que aquilo ali não deve ter, tá? Então, na minha segunda gestação, eu coloquei e fiquei ansiosa de acontecer a mesma coisa. Então, meu filho, ele era muito agitado, tanto a minha filha quanto meu filho, então ele se enroscou ali também, então eu tirei, eu perdi o kit berço por conta disso, que eu comprei porque eu achava bonito, mas eu não indico para ninguém ter aquilo ali. E se você procurar especialista também, sugere não colocar aquilo no berço da criança. Outra situação também que eu passei na minha primeira gravidez, que eu morro de medo até hoje com qualquer criança, e eu vou dar uma dica para você. Sempre coloca seu bebê para dormir, ou de lado ou de barriga para baixo, porque isso ajuda como é que se diz? A manter a sustentação da cabecinha, ajuda ele a aprender a sustentar o corpo e desenvolve a criança mais rápido. Ah, mas só por isso o conselho? Não, não é só por isso. Uma situação que minha filha, ela nasceu com refluxo. Todo o leite que ela ingeria, né, com pouco tempo voltava, seja pela boca ou pelo nariz. Então, assim, na maternidade, eles fizeram a limpeza, que disseram que foi resto de parto. Então, o que é que acontece? Eu coloquei ela para dormir, eu não sabia, ninguém nunca me disse nada, eu colocava ela para dormir de barriga para cima. Então, o que é que foi que aconteceu? Uma vez ela teve um retorno do leite, né? Mesmo eu coloquei ela para gente, fugiu da mente. Para arrotar e colocava ela para arrotar e colocava ela para dormir depois de um tempo, né? Que eu já via que ela não ia arrotar mais. E eu coloquei ela no berço e eu tava com as roupas para guardar em cima da cômoda. E eu vi aquela... Quando eu fui ver, ela estava sufocando, totalmente sufocando. Eu peguei ela desesperada, virei ela e para escorrer, né? E consegui, graças a Deus, salvar ela. E o que eu falei com a pediatra, ela disse, ó, sempre coloca seu bebê para dormir de lateral ou emborcado. Porque isso seja a criança que tenha refluxo ou não, isso é importante, porque ela pode gofar, tá? Qualquer criança gofa muito, qualquer recém-nascido principalmente, pelo menos meus filhos gofavam muito, eu ensopava uma fralda assim. Então com meu filho eu aprendi isso. E também aprendi a colocar um pequeno forro ou almofada, ou seja, algo do tipo, por baixo, do lado que fica a cabeça da criança. Eu nunca gostei dos meus filhos até hoje. Meu filho, na verdade, até hoje dorme, ele tem 2 anos, dorme sem travesseiro, eu não gosto. Então, sobre a cama dele embaixo, tem uma sustentação que faz com que a cama fique assim, o colchão fica assim. Quem me ensinou isso foi uma pediatra e ajuda na respiração, porque ele sofre de cansaço e agora há pouco também eu descobri que ele sofria de asma. Então, isso é uma das dicas que eu dou para vocês, tá, mamãe? Eu aprendi bastante na segunda gestação, gente. Tudo foi na segunda gestação. Hoje eu dou conselho a vocês convicta de que vai lhe ajudar. E vamos lá, tão temida introdução alimentar. Então, o que foi que eu passei na introdução alimentar com a minha filha? Então, a introdução alimentar com a minha filha, eu passei o seguinte. A pediatra dizia que eu tinha que preparar a comida dela separada, diferente. Então, eu não era bem uma pediatra, era enfermeira do posto de saúde, né? Mas os pediatras têm realmente o mesmo pensamento e eu não concordo plenamente. Então, vamos lá. Na primeira gestação, na primeira gravidez da minha primeira filha, na hora da introdução alimentar foi
minha dor de cabeça, na verdade, né? Porque eu tinha que fazer a comida dela separada e ela não aceitava a comida como ela não aceitava a mamadeira de maneira nenhuma. Então, toda vez na hora de dar comida era um sacrifício, era uma dor de cabeça. E também as médicas diziam que não podia dar isso, dar aquilo. Então, tudo que a gente estava comendo, ela queria, eu não dava, porque não pode. Então, ela não tomava suco, ela não tomava água, ela não queria comer, porque eu fui seguir os passos da enfermeira do posto, dos pediatras, né? E o que eu aprendi na segunda gestação? Então vamos lá. Eu aprendi o seguinte, experiência própria. Meu filho, ele chorava bastante e eu fiquei sem saber o que fazer. Com 3 dias em casa, que eu cheguei da maternidade, ele dormia. Com 3 dias ele começou a acordar de madrugada, desesperado. E o choro dele era de fome. Ele pegava assim o peito assim desesperado e não matava a fome dele. Então ele disse assim, essa criança está com fome. Aí ele tinha uma chuquinha. Sabe essa chuquinha que tem um bico molinho, gente? Ela não é de rosca não, ela veste a mamadeira, né? Eu peguei, desmamei, enchi aquela bichinha, dei a ele ali umas 3 vezes. Ele encheu a barriga, eu digo, ele tá com fome, o leite do peito não tá sendo suficiente para ele. Eu fui na farmácia, comprei um leite especial, no caso para recém-nascido, né? Na época eu comprei NAN e eu dei NAN e ele comeu desesperado. E eu achei bom, né? Porque eu descobri a causa que ele estava chorando, ele sentia fome. Então aí eu já aprendi. Outra situação, meu filho ele estava tomado banho, limpo, de barriga cheia, não estava sentindo dor e ele mesmo assim ele choramingava. Então eu fiquei, meu Deus, o que é que pode ser? Eu tentei dar outro leite, eu tentei dar mamar, eu tentei várias coisas, ele com 4 ou 5 dias de nascido. O que foi que eu fiz? Parece, gente, que uma luz brilha assim na cabeça. Eu peguei essa mesma chuquinha, coloquei um dedinho de água e colocava na boca dele. Vocês acreditam que eu tive que encher essa mamadeira toda, que ele bebeu a água toda? Então foi uma coisa que eu aprendi. Meu filho, ele sentia sede, ele recém-nascido, ele sentia sede. Ele sentia fome, o peito não era suficiente para ele. Então você tem que saber qual é a necessidade do seu filho. Porque pediatra fala as coisas que não pode dar leite, que não pode dar água, que não pode dar nada disso. E eu fui totalmente diferente disso. Então vamos lá para a alimentação, né? Então, meninas, uma coisa que eu aprendi também, não seja escravo da indústria farmacêutica. Como assim? Meu filho, ele nunca sofreu de cólica, mas minha filha sofria de cólica. Então, o que foi que eu aprendi? Eu tinha medo, na minha primeira filha eu tinha medo realmente, porque eu sei que produtos naturais também causam problemas. Só que o que foi que eu aprendi? Que a gente tem que oferecer também produtos naturais para os nossos filhos, referente ao quê? Quando meu filho sentia cólica, era raras vezes. Por quê? Porque eu prevenia. Eu fazia chá de erva doce, bem fraco, gente, bem fraco. Eu não estou mandando você fazer, eu não estou intuindo. Só que é o seguinte, eu aprendi na minha primeira gestação, eu dava muito Lufital, muito remédio à minha filha, então passava o efeito do remédio, ela estava com dor de novo, ela sofreu de muita cólica. E minha filha disse assim, dá chá para essa criança. Eu dei chá para meus 3 filhos e nenhum deles morreram. Aí eu fui lá deixar ela e foi o que a ajudou. Então, no meu filho eu já sabia, eu fazia o chá de erva doce bem fraquinho e ele soltava bastante pum, bastante pum. Então eu não gastei dinheiro com Lufital nenhum. Ele fazia o cocôzinho dele tranquilo, nunca me aperreou. Então, quando ele começou a querer mudar o horário também, de dormir, o horário dele, que ele já estava ficando mais nervosinho, mais sabidinho, né? Já queria passar do horário, já queria acordar diferente. Então, o que foi que eu fiz? Camomila. Eu não estou mandando você fazer mais uma vez, gente. Então, eu estou dizendo a você o que foi melhor para mim, tá? Então, você antes de oferecer, você pergunta ao seu médico se você gosta de saber mais do pediatra, né? E sobre a introdução alimentar. Sobre a introdução alimentar com o meu filho foi o seguinte, eu já pensei diferente, então não ofereci sal, nada que tenha sal, que até porque aqui em casa não entra comida de sal.
As meninas sabem aqui que meu marido não come sal nem açúcar, então nada que tenha óleo e nada que tenha conservante. Como assim que não? Então, meu feijão, quando ele começou a alimentar, meu feijão era o básico, não tinha carne de porco. Meus filhos até hoje não comem carne de porco porque eu não dou, eu não gosto de dar carne de porco. Carne de porco para criança é uma coisa muito perigosa. Se vocês quiserem, outra hora eu posso explicar direitinho o porquê. Mas eu não dou carne de porco aos meus filhos, então meu feijão era o básico, temperava o básico, saía do fogo básico. Meu arroz era cozido, eu não refogava antes. E minha carne, geralmente, eu fazia cozida para não fazer frita e nem colocar óleo. Então, ele comia tudo que a gente comia e até hoje ele come tudo que a gente come. Minha filha, ela não se alimentava, ela era desta finura. Meu filho, hoje, a gente coloca um prato, graças a Deus, a gente coloca um prato grande de arroz, de feijão. E ele ainda pede para colocar farinha, viu? Ele come de tudo, ele não tem problema com nada. Ele come de tudo. A minha filha hoje, ela não come de tudo. Meu filho hoje, ele gosta de macarrão, gosta de arroz, ele gosta de feijão, ele gosta de macarronada, ele ama massa. Minha filha hoje, ela não come nada que essas crianças de hoje em dia gostam. Ela não come ketchup, ela não come maionese, ela não come queijo ralado, ela não gosta de coxinha, ela não gosta de cachorro quente, ela não gosta de pastel. E meu filho é totalmente ao contrário, ele come de tudo. De tudo ele come, para ele tá tranquilo. Então, essa é a dica que eu quero dar para você. Sopa mesmo, sopa que tem legumes, tem verdura, tem tudo ali, né? Então, meu filho come tudo, raspa o prato. E a minha filha também, para comer, ela come tudo, mas já é catando, ela bota nas beiradas do prato. Aí eu não quero cenoura, aí eu não quero batata. Mas eu misturo tudo, você vai comer tudo, ela come desta maneira. Mas meu filho não, meu filho venha, 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 venha. Então, essa foi a coisa que eu aprendi. Quem me ensinou foi uma pediatra, tá, gente? Uma pediatra. E ela disse assim: você está comendo? Ofereça para o seu filho. Você está comendo uma fruta? Ofereça o que você está comendo. Você está comendo feijão? Ele não quer comer o feijão dele? Então, ofereça o seu feijão. Se não tiver gordura, se não tiver nada disso, ofereça. Pode ser que ele goste mais do seu do que do dele. Então, foi o que aconteceu. Eu ofereci a minha comida e até hoje ele come a minha comida. Então, esse é o conselho que eu quero dar para vocês nesse percentual, né, gente? Tem outros conselhos também que eu vou deixar aqui no final e eu espero que vocês estejam gostando. Se inscreve no canal, deixa seu joinha. Não esquece, hein, meninas? Vamos lá para os conselhos. Então, meninas, eu anotei aqui os conselhozinhos para não esquecer, mas vamos lá, ó. Os primeiros meses vai ser bem cansativo, vai ser doloroso, porque como eu disse, tem a questão do peito, tem a questão que você chora, que você acha que não é capaz, você quer dormir, às vezes o marido também não ajuda. Graças a Deus meu marido ajudou, mas não são todos os maridos que ajudam, então eu quero dizer a você, mantenha calma, você vai conseguir. Então, esse é o primeiro conselho que eu quero te dar. O segundo conselho é curta. Curta seu bebê intensamente, porque passa assim, ó, questão de tempo. Então, você vai aprender, ele vai dar o primeiro sorriso, ele vai aprender a se virar, ele vai aprender a se comunicar com você. E isso é uma coisa que, se você perder, você vai se arrepender pro resto da sua vida. Então, curta intensamente o seu bebê, você vai amar cada detalhe, cada coisinha, e eu não me arrependo de ter seguido essa deixa, que foi um conselho que eu vi alguém falar. Ah, curta bastante seu filho porque vai passar rápido, e realmente passou muito rápido. Minha filha já está com 6 anos, meu filho já vai fazer 3 anos, então é muito rápido. Outra coisa, acredite bastante no seu instinto materno. Se você acredita que tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. Embora você depois descubra que não, mas acredite no seu instinto materno. Ó. Mãe, ela é médica, ela é advogada, ela é tudo. Ela é fisioterapeuta, ela é policial, ela é tudo. Mãe tem que saber seu instinto. Então, hoje para os meus filhos, eu sou a médica, eu consigo identificar que tem algum problema com meus filhos, eu conheço meus filhos. Eu consigo identificar que meu filho tem aquela índole, tá? Eu conheço cada índole do meu filho. Não adianta alguém chegar pra mim e dizer assim: ah, seu filho fez uma coisa. Se ele não é de fazer essas coisas,
eu vou saber. Então você vai saber, o instinto materno vai te dizer. Outro conselho: prepare-se para pagar a língua, porque você vai pagar a língua. Se você falou do filho dos outros, falou as coisas do filho dos outros, ó, o bicho vai pegar pro seu lado. Outra coisa. Uma coisa, gente, que eu quero dar um conselho bastante a você: economia. Economize bastante. Qualquer rendinha, qualquer coisinha, guarda. Não gasta com besteira, porque criança é coisa surpreendente. Eu digo por experiência própria, porque quando eu tive minha filha, passei por vários altos e baixos, mas com meu filho a gente já aprendeu. Então, eu sempre tenho medicação, tem uma fralda que acaba antes do tempo. Esses dias mesmo, meu marido comprou um pacote de fralda, parece que foi, adivinhou. Quando foi, com 2 dias, meu filho teve uma diarreia, acabou com outro pacote que já tinha em casa, quase todo. Quase. Se ficou 10 fraldas, foi muito. Se ele não tivesse comprado o pacote de fralda, a gente ia ter que sair para comprar. Mas esse é o conselho que eu lhe dou: economia. Economize bastante, tá? E o último conselho que eu quero te dar: se uma pessoa mais velha ou outra pessoa te dá um palpite, não que ela esteja se metendo na sua vida, se ela estiver se metendo na sua vida, você também vai saber. Mas o conselho que eu quero te dar: se uma pessoa tentar te ajudar, ó, fulano, tenta essa massagem. Ô fulano, tenta tirar um pouquinho de roupa desse bebê, ele tá com calor. Então você não... Ah, fulano, obrigada, não seja grossa, não seja ignorante, porque a gente compartilha a experiência. Então, se uma pessoa ela tem já experiência com filhos, se ela é mais velha, principalmente pessoas mais idosas, então escuta, vai te ajudar bastante. E embora você não queira admitir, mas repara, pensa que você vai gostar da ajuda. No meu caso, eu escuto bastante, tá, gente? Embora muitas coisas eu acho que não vale a pena, mas eu escuto e digo, ok, muito obrigada, eu vou usar a sua técnica. E muitas delas realmente me ajudam. E eu espero que ajude vocês também, esses meus conselhos, tá, gente? Então, meninas, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero ter sido bem clara, eu espero que vocês gostem do meu novo conteúdo que eu vou apresentar aqui. E se você é novo aqui, gostou do conteúdo, se inscreve, gostou da minha pessoa, assiste outros vídeos, possa ser que você não gostou desse, mas possa ser que você goste dos outros que tem anteriormente. Então, meninas, eu vou postar vídeos assim, ó, terça, quinta, terça, quarta, quinta e sábado, tá? Isso vai ser meus vídeos rotineiro, como faxina, limpeza, dicas como essa que eu tô dando. E aos domingos eu estou dando aviso. E aos domingos eu vou postar vídeo do conteúdo que eu amo, tá, gente? Pra quem não sabe aqui, eu sonhava em ser policial. Eu estudei direito, eu estudei pra polícia, estudei bastante tempo. Eu passei 2 anos estudando pra polícia. Quando eu fui fazer a prova, eu descobri que eu estava grávida e não podia. Então, eu desisti desse sonho por muitas outras coisas que passou. E eu amo criminalista, então, coisas que você não sabe. Ui, gente. Coisas que vocês não sabem sobre mim é esse acontecimento. Eu gosto de criminalística. Então, dia de domingo eu vou reservar o domingo pra mim, pra eu postar vídeos do conteúdo que eu gosto, tá? Então, eu espero que vocês gostem também. Se você gostou do vídeo, deixa aqui seu feedback. E até o próximo vídeo, minhas lindas, ó. Beijo, fiquem com Deus. Eu já tô ficando rouca. Tchau, gente. Beijo.